Você já sentiu medo de verdade? Não aquele medo de filme de terror, não um susto passageiro. Medo de perder tudo. Medo de descobrir que o dinheiro que você guardou a vida inteira, que a sua aposentadoria, que o futuro dos seus filhos, simplesmente evaporou. Agora, imagina acordar um dia e saber que isso não foi acidente, não foi má sorte, não foi o mercado, foi roubo, foi esquema. Foi gente sentada em cadeiras de poder, com ar-condicionado, cafezinho na mesa e assessoria jurídica de luxo, decidindo colocar a mão no que era seu. Esse sentimento que eu acabei de descrever não é teoria, não é alarmismo. É o que está acontecendo neste exato momento em 3 estados brasileiros. E no centro desse crime tem um homem que entrou em pânico, o presidente do Senado, o segundo na linha de sucessão da República, indo de joelhos pedir para não ser investigado. A história que você vai ouvir agora é tão grave, tão obscena, que se não houver justiça, o recado para o povo brasileiro é um só: você está sozinho. Vamos começar pelo começo, mas não pelo começo óbvio. Não vou falar de política, de esquerda, de direita, de Lula ou Bolsonaro. Vou falar de voracidade. Tem um banqueiro chamado Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Um banco que, para quem olhava de fora, parecia só mais uma instituição financeira crescendo no mercado brasileiro. Mas por dentro, o que a Polícia Federal começou a encontrar foi um organismo de captura. O Banco Master não cresceu sozinho. Ele foi empurrado, ele foi alimentado, ele foi protegido. Por quem? Por políticos, por senadores, por antigos ministros e por um esquema tão bem azeitado que durante anos ninguém conseguiu ver. Até que Vorcaro resolveu falar. Delação premiada. E aí o primeiro nome a tremer foi o de Davi Alcolumbre, porque quando o banqueiro abriu a boca, o nome do presidente do Senado apareceu. E não foi um detalhe, foi no centro da teia. Mas presta atenção, a ficha ainda não caiu para todo mundo. O que está em jogo aqui não é se Alcolumbre vai perder o cargo, não é se o Centrão vai perder espaço. O que está em jogo é se um cidadão comum, que nunca votou em banqueiro, que nunca assinou um cheque para a campanha política, que nunca pisou num gabinete em Brasília, vai conseguir se aposentar. Porque o dinheiro que sumiu saiu dos fundos de previdência, do Amapá, do Amazonas, do Rio de Janeiro. Funcionário público, servidor, professor, policial, médico de hospital estadual. Gente que contribuiu a vida inteira. E quando for olhar o saldo da sua aposentadoria, ele vai estar menor. Ou pode simplesmente não estar mais lá. E aí, quem responde? Quem paga essa conta? Os políticos que indicaram os gestores desses fundos estão ocupados demais tentando salvar a própria pele. E a prova disso é o que aconteceu nos bastidores do Planalto há poucos dias. Alcolumbre foi ao presidente Lula. Reunião reservada, sem holofotes. Ele pediu blindagem, pediu proteção. Disse que a delação era uma armação, que a Polícia Federal estava sendo usada contra ele, que havia uma injustiça sendo construída. Ele foi pedir para não ser investigado. Pensa nisso, o homem que comanda o Senado, que tem a caneta que pauta as votações, que decide o futuro das leis do país, entrou no palácio como um réu que implora por clemência. E a resposta de Lula foi seca: não vou interferir. A Polícia Federal faz o trabalho dela. Não tem blindagem, não tem proteção. 3 dias depois, a vingança veio. Alcolumbre derrubou a indicação de Jorge Messias para o Supremo. Um nome limpo, técnico, sem mácula. Foi reprovado por 42 senadores. A justificativa? Falta de reputação ilibada. A mesma bancada que enterrou a reputação de um homem íntegro abriga em suas fileiras quem? Ciro Nogueira, senador, ex-ministro, homem que recebeu R$500 mil por mês de Vorcaro, homem que usou imóvel de banqueiro, homem que apresentou emenda constitucional escrita pelo próprio dono do Banco Master, no envelope escrito à mão o nome do senador. E depois o banqueiro comemorou. Saiu perfeito. Isso não é mais política, isso é sequestro do Estado. E a conta está sendo paga agora. Vamos colocar números na mesa, porque números não mentem e porque números doem. No Amapá, o Fundo de Previdência dos Servidores aplicou R$400 milhões no Banco Master. Quem indicou o gestor? O partido de Alcolumbre. 400 milhões que deveriam estar pagando aposentadoria, saúde, dignidade. Cadê? Sumiu. No Amazonas, 50 milhões. 50 milhões que poderiam ter comprado respiradores, reformado UTI, pago o salário de enfermeiro. Foi para o bolso do banco. No Rio de Janeiro, quase 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Dá para construir hospitais, dá para refazer escolas, dá para pagar 13º de milhares de servidores. Feio para o Master.
Isso não é crise, isso é transferência de riqueza, do trabalhador para o banqueiro, com a mão do político no meio. Aí você me pergunta, mas eles achavam que ninguém ia descobrir? Eles achavam que o dinheiro ia sumir sem deixar rastro? Eles contavam com o silêncio. Por isso, tentaram aprovar a PEC da blindagem, para estender a imunidade a presidentes de partidos. Não passou. Tentaram colocar Rodrigo Pacheco no Supremo para ter um voto de proteção. Não conseguiram. Tentaram acabar com a autonomia do Banco Central para que o governo pudesse intervir a favor do esquema. Barrados. E, por fim, o pedido direto de Alcolumbre ao presidente. Negado. Todas as saídas fecharam. Por isso o desespero. Porque quando a blindagem falha, o que sobra é a verdade. E a verdade, neste caso, é cruel. Quem vai pagar o preço dessa farra não são os senadores, não são os banqueiros, não são os indicados. É o aposentado que vai receber menos no mês que vem. É o servidor que vai ver o fundo de pensão diminuir. É o trabalhador que vai descobrir que o futuro que ele construiu foi saqueado por dentro. E o que os envolvidos estão fazendo agora? Correndo, apagando mensagem, desesperados. O Ciro Nogueira já teve a casa vasculhada. O próximo pode ser o Eda, do mesmo partido. E depois, Alcolumbre? Ele ainda está sentado na cadeira de presidente do Senado. A pergunta é, por quanto tempo? Porque o cerco não vai afrouxar. A Polícia Federal tem as provas, tem as mensagens, tem os envelopes, tem as delações. O que falta, só um empurrão. Você pode estar achando que isso é briga de político, que não tem nada a ver com a sua vida, mas tem tudo a ver, porque o dinheiro público é seu, a previdência é sua, a aposentadoria é sua. Quando alguém desvia, rouba, desvia a indicação, faz emenda escrita por banqueiro, esse alguém está colocando a mão no seu bolso e você nem viu. Eu quero saber o que você pensa. Você acredita que Alcolumbre vai ser investigado de verdade? Você acredita que o dinheiro das previdências vai ser recuperado? Ou você já perdeu a esperança de que algo mude nesse país? Me responde, porque a única coisa que ainda pode fazer diferença agora não são os políticos, não é a PF, nem o STF, é a gente. É a nossa indignação, é a nossa recusa em aceitar que isso seja normal. Enquanto a gente ficar calado, eles vão continuar roubando e o dinheiro vai continuar sumindo. E no final, quem perdeu tudo não vai ser o banqueiro, nem o senador, vai ser o seu João, vai ser a Dona Maria, vai ser o professor Zezinho, vai ser você. Pense nisso e me conta aqui embaixo o que você faria se descobrisse que o dinheiro da sua aposentadoria foi parar no bolso de um político. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!